O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje a gente tem o prazer de receber aqui o cientista político e professor da PUC Minas, Dimas Antônio Souza. Bom dia, professor. Bom dia, Delma. Bom dia, ouvintes da Rádio Super. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos uma conversa aqui, né, professor? Porque a gente está vendo uma mudança no cenário político. Agora, que a sensação que a gente tinha era de letargia por causa dessas denúncias que o presidente Michel Temer enfrentou em 14 meses. Como presidente da República, né, ele assumiu o mandato em agosto do ano passado, dia 31. Ele enfrentou 2 denúncias aí na Câmara Municipal, apresentadas pela Procuradoria, na Câmara Municipal, na Câmara dos Deputados, apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. E agora que ele conseguiu passar pelas 2, ele tem uma missão, que é reagrupar a base política dele. O senhor acredita que essa vai ser uma missão fácil ou não? Pelo jeito, o Michel Temer não tem dificuldades em reagrupar base. De modo que o que se tem observado é que ele reagrupa base a partir da compra de votos, né? Da compra direta do parlamentar, né? Então, nesse aspecto, não há uma dificuldade para ele formar uma maioria. Mesmo porque eu acho que o brasileiro tem que começar a compreender o processo que ocorreu em 2016, que foi uma ruptura democrática, com cores de legalidade, fizeram um impeachment que, no fundo, pelo próprio decorrer do processo, pelas próprias declarações e delações e outras coisas que veio na sequência, demonstrou-se, na verdade, um processo fraudulento, com áreas de ilegalidade, para derrubar uma presidente que havia sido eleita democraticamente e que, pelo jeito, tudo foi feito para inviabilizar o seu governo. Penso que, na época, inclusive, a gente alertava muito para os alunos, né, e outros que nos ouviam, para o fato de que eles brincavam, eles diziam assim: primeiro cai a Dilma, depois cai o Temer, depois cai todo mundo. E a gente, como digamos assim, macaco velho, né? Longe de tempos nessa história da política, porque a melhor coisa para você conhecer a política está nos livros de história e na própria experiência de vida, né? Então você vai envelhecendo e lendo muito, né? Você vai conhecendo um pouquinho. Então a gente dizia: olha, esse processo de cai um, cai outro, isso não existe. O que vai acontecer é a substituição de poder. Está tendo a substituição de poder, onde três grupos, eu vou falar 3 grupos aqui, mas assim, eles se subdividem de várias formas e tal. Eu diria assim, que um grupo neoliberal, de posição neoliberal, para que pudesse transformar o Brasil de um Estado social que estava caminhando para um Estado mínimo, liberal. E esse grupo aliou-se aos principais corruptos do país e aliou-se também aos segmentos, principalmente religiosos, mais conservadores do campo evangélico. Aqueles principalmente que hoje, eu digo que até mesmo cobram indulgências para dar lugar ao céu ou riqueza na terra para os seus fiéis. Então juntou 3 grupos: o neoliberal, o grupo mais presente na Câmara, que é o grupo da corrupção, e o grupo religioso conservador, que trouxe essa pauta para o Brasil, uma pauta conservadora, machista, né, homofóbica, uma pauta que vem aí quando pôr pessoas para rezar na porta do Palácio das Artes, né. O outro grupo impôs uma pauta neoliberal, ou seja, corte de direitos fundamentais do povo brasileiro, né? E o terceiro grupo, a roubalheira descarada. Então esses 3, e um pode pertencer aos 3 grupos, tá certo? Hoje governa o Brasil. E esse grupo não cai, porque esse grupo se formou para governar e para impor reformas. E essas reformas serão impostas por Temer até o final do seu governo. Falando dessa questão das reformas, então vamos pontuar aqui, professor, se o senhor pode fazer isso. Na sua opinião, qual vai ser o grande desafio do presidente Temer daqui para frente? Uma vez que ele conseguiu passar pelas denúncias, agora ele tem um pouco mais de 1 ano aí para ficar à frente da presidência do Brasil. Ele vai tentar, obviamente, viabilizar a reforma da Previdência. Mas a gente está aí há praticamente menos de 2 meses do recesso parlamentar. O senhor acredita que essa discussão ainda vai ser feita esse ano ou vai ficar para o próximo ano diante dessa primeira urgência dele, que é agrupar a base? Olha, eu acho que a base do Temer está agrupada, tanto que ele não caiu. Senão, mesmo ele tinha ele tendo caído. tido menos votos do que o esperado na Câmara? Não acredito que o Temer vai ter problema de maioria no parlamento, não. Isso aí eu não acredito. Quer dizer,
os fatos vão se agravando, é tudo dinâmico demais da conta, então não tem. Mas ele não veio para cair, ele veio para fazer reformas e para proteger o grupo de ladrões. Tá claro, acho que as coisas que estão sendo faladas na imprensa ultimamente, as malas que vão aparecendo, eu me lembro, sabe, porque a gente é precavido, cauteloso com a política, porque é muito arriscado quando se movimenta valores. Então, quando você quebra uma ordem democrática, aquela quebra ali é muito grave na sociedade. Então, quando impuseram, né, aos 54 milhões de votos que elegeram a presidente Dilma Rousseff, uma derrota na Câmara, né, e por esse meio elegeram um presidente, porque quem elegeu o Temer foi os deputados que tiraram a Dilma. Né, eles colocaram o Temer lá, e tudo indica que ele armava com o Cunha e que o Cunha recebia o dinheiro da propina para comprar deputado, para poder votar no impeachment ou no golpe. Então, todas essas coisas estão aparecendo. Então, você tem um grupo que não entrou lá para poder ser derrubado. O grupo vai se manter. E o grupo tem compromisso com essas reformas. Essas reformas são neoliberais, para corte de direitos. Então, eu acho que todas as reformas o Temer conseguirá aprovar. Professor, quando o senhor fala dessa questão da base estar unida, quando o senhor fala que ele vai conseguir aprovar isso na Câmara, nesse processo todo, um agente político que ganhou grande visibilidade foi o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, aliado do Temer. Mas nesse caso, o senhor vê o Rodrigo Maia realmente como um aliado do presidente ou é fogo amigo ali? Olha, penso que se o Temer cai, ele assume. E se o Temer cai pautado na corrupção, né, o Rodrigo Maia assume para manter as reformas. Inclusive, o Rodrigo Maia disse que é a favor de acabar até com a justiça do trabalho. Né? Então, o programa que está em governo não cai. O programa que está em governo chegou lá para governar, para impor uma mudança substancial no Estado brasileiro. O Estado brasileiro está proibido por 20 anos de aumentar recursos, investimentos em saúde, em educação, em assistência social. Nem começou isso e as ruas ali, Espírito Santo, já está cheio de gente morando. Daqui a 5 anos, como? E para manter esse projeto? Agora, esse projeto sobra um problema no ano que vem, que é ano eleitoral. Esse projeto continua com o Temer, eu não acredito, quer dizer, posso estar errado. Se o Temer cai, Rodrigo Maia entra e continua o projeto. Então vamos falar agora das eleições. Algumas pesquisas já começam a ser divulgadas, né, alguns nomes ventilados aí na imprensa. E a gente viu na última, professor, que o ex-presidente Lula aparece em primeiro lugar. Sim. E quem também desponta é o deputado Jair Bolsonaro, que é a extrema-direita. E a gente tem os extremos, né? O ex-presidente Lula na esquerda, o Bolsonaro ali na extrema-direita. O senhor acha que o Bolsonaro, ele está sendo subestimado? Primeiro, eu gostaria de pontuar com você que o Lula não é extrema esquerda. O senhor não considera? Não, extrema não, mãe. O Lula é um candidato de centro-esquerda. O perfil de Lula é um candidato de centro-esquerda, no máximo social-democrata, se isso, desenvolvimentista. O Lula não é extrema-esquerda. Extrema-esquerda é PSTU. Então, o Bolsonaro é extrema-direita. Sim, aí eu concordo. E o que é o Bolsonaro? O problema do Bolsonaro é o fôlego de campanha, sabe? É fôlego na campanha. Na hora que a campanha do Bolsonaro sair na rua mesmo, tem problema, porque, veja bem, até o racismo nosso é velado. A gente fala racismo velado no Brasil, não é isso? Uhum. O brasileiro não aceita o racismo declarado, não. Aqui a gente diria velado e pode dizer assim, fazendo alusão ao Sérgio Buarque de Holanda, velado e cordial. Você abraça o seu, né, o negro, né, o afrodescendente, o afro-brasileiro, você abraça, o brasileiro normal abraça e chega assim, ó, esse é meu amigo, né, macaco, né, buiú, esse é meu amigo, é assim, é um racismo velado, fingindo de amizade, cordial e brutal, venenoso, destruidor das pessoas. O Jair Bolsonaro fere o tipo de racismo brasileiro, porque o racismo dele é declarado. Então, na hora que aparecer na televisão as declarações de Bolsonaro na Hebraica do Rio, por exemplo, que negros quilombolas não servem nem para procriar, são gordos. Na hora que qual brasileiro normal pensa que os índios têm que perder todas as suas terras, como ele disse lá na Hebraica, que os indígenas deveriam acabar com todas as reservas indígenas?
Entendeu? Então, o senhor acredita que quando ele realmente colocar o discurso dele na praça, quando ganhar visibilidade efetivamente, não vai conseguir conquistar o eleitorado? Uma mulher que ouvi ele dizer, como eu ouvi, está lá no Facebook, dizer que ele teve 3 ou 4 filhos e que no último filho, na quinta, eu acho, ele fraquejou e nasceu mulher. Uma mulher em sã consciência vota nisso? Então a questão é essa, assim, a campanha do Bolsonaro, ela sofre, ela tem um gás aí. Mas na hora que for para a rua isso mesmo, que a gente começar a discutir com o brasileiro, será que o brasileiro vai aceitar uma coisa dessa? É tão agressivo, né, que nem a dona de casa que concorda às vezes que o marido é o chefe, né, que nem foi muito permeada pelas ideias feministas, digamos assim, ela também não vai ouvir isso de bom grado. Não, eu estou aqui na cozinha, trabalhando, cuidando dos meus filhos, e vai dizer o outro que meu pai fraquejou? Então a gente tem aí esse discurso do Bolsonaro que ele é agressivo, Sim, digamos assim, em isso relação fere às consideradas minorias. Do outro lado, a gente tem aí no PSDB o Dória, que já é o tipo de candidato que se fala outsider, né? Que é aquele candidato que se coloca, que não seria candidato, que é um empreendedor que está tendo um papel ali de gestor à frente de uma prefeitura como São Paulo. Mas o Dória ele tem mudado um pouquinho o discurso dele porque ele está atacando muito Lula agora, ele tem feito isso. O senhor acha que ele está acertando nesse ponto? Olha, o problema é o seguinte, eu fiz minha tese de mestrado sobre mitologia política. Eu estudei muito a questão do herói, a questão do mito, e até ri muito quando eles viram Bolsonaro mito, né? Eu falo assim, não imagino o que é mito, para poder falar uma coisa dessa. Quando você mexe no herói, no mito do herói, você mexe com coisas muito sérias, muito mobilizadoras de sentimentos muito profundos. No imaginário, no indivíduo e no imaginário coletivo. Então, quando você mexe com o ex-presidente Lula, você mexe com uma coisa muito mais forte do que a própria pessoa dele, entendeu? No campo do mito, do campo do herói. E isso tem dois lados, né? O que está aparecendo é que quanto mais bate no Lula, mais o Lula cresce. Alguns brincam, tá igual massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. Então, até o Reinaldo Azevedo, que é o colunista aí, né, foi na Veja, que blogueiro, ele mesmo coloca assim, essa forma que ele chama de, acho que é direita burra, né, ou alguma coisa assim, a forma que estão agindo com o Lula acaba fazendo ele crescer. Então, talvez se tivessem desconhecido o Lula, sabe, que tinha deixado ele no canto lá, talvez ele não tivesse com tanta visibilidade, né, mas como escolheram como alvo, tá o reverso. Está acontecendo o efeito reverso, né? Ele cresce, quanto mais falam dele, quanto mais falam mais, quanto mais ibope dão, porque é o dia todo, né? Rede Globo e todo mundo falando dele. Professor, nosso tempo é curto, passa rápido, mas eu gostaria que o senhor opinasse sobre o impacto da caravana do ex-presidente Lula aqui em Minas Gerais. Olha, pelo que acompanhei, né, principalmente aí nas notícias, às vezes pelas alternativas, né, não pela oficial, porque não passou, foi uma caravana de sucesso, levantou o interior de Minas, reafirmou o compromisso dele com o interior de Minas, e eu acho que principalmente, que ele colocou para essa caravana dele, a palavra de ordem dessa caravana, foi o seguinte, foi a questão de anular, pela via do referendo, todas as medidas que estão tendo tomadas por Temer no campo do neoliberalismo. Todas as medidas, o congelamento dos gastos, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, então ele está colocando que vai chamar um referendo popular. Olha, isso fortalece muito a candidatura do presidente Lula para o ano que vem, tá? Mesmo porque as candidaturas que estão aparecendo, por exemplo, a de Luciano Huck, né, como a Raquel Faria comentou muito bem aí, gostei do comentário dela, mas o que é o Luciano Huck, o que é no fundo João Dória e no fundo até mesmo o Bolsonaro? Porque eu brinquei uma vez, quem é o Dória? Dória é o Bolsonaro riquinho. O Bolsonaro é o Bolsonaro brusco, né? O Dória é o Bolsonaro bem criado, com a família de classe alta brasileira. Então, o desprezo aos pobres, né? Olha o que o Dória disse outro dia. Pobre não tem hábito alimentar, pobre come quando tem e põe a mão para o céu. Quer dizer, isso é um absurdo. O Luciano Huck vai nessa mesma linha. Então o senhor acha que a candidatura dele não viabiliza? A candidatura de Luciano Huck é mais um teste que eles estão fazendo. Mas qual que é o programa do Huck? É o mesmo programa do Temer, não é? Reformas. Então o Lula vai bater contra reformas. E concluindo assim, só pensando no Huck um bocadinho.
Eu acho que talvez a imagem dele, né, de Hulk, né, fosse aquele mesmo, daquele monstro que fica verde assim, apavora um bocadinho, mas depois murcha de novo. Mais ou menos assim. Ok, professor. A gente conversou aqui com o cientista político e professor da PUC Minas, Dimas Antônio Souza. Muito obrigada pela sua participação aqui no Super N, professor. Tá, obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a ouvintes.